Inter, uma atuação muito ruim, que tenha ficado tudo de ruim aqui em Fortaleza, para que quinta-feira o Inter viva uma grande noite no Beira-Rio pela Sul-Americana, Guerra. Eu há muito tempo digo, aqui no potente microfone da Rádio Gaúcha, que o Inter não era candidato a título no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque basta analisar a qualidade dos adversários e alguns deles são bem superiores ao dono do Beira-Rio. Agora, não dá para engolir um time que enfrenta um adversário que está na zona de rebaixamento, todo atrapalhado, com um a menos, que quando tinha igualdade numérica não foi ameaçador, levar um sonoro 3-0. Por que levou o sonoro 3-0? Porque se desorganizou. Mudou por atacado no intervalo e deveria ter mudado, eu não digo se 3 ou 4 jogadores, mas tinha que ter mudado sim para aproveitar a vantagem de um homem a mais. Só que o Inter, mesmo com as mudanças, foi um time completamente inofensivo. Quando tinha a bola, não sabia como atacar. E quando não tinha a bola, não sabia como defender. Tirou proveito disso o Fortaleza, que botou 2 jogadores no meio-campo, tratou de combater o meio-campo do Internacional, que inexistiu, esticou na frente e deixou os seus jogadores mais rápidos e habilidosos no mano a mano. Resultado, o Inter tomou 3-0. Complica para quinta-feira? Claro que no subconsciente complica. O que fizemos de errado? Agora tem 4 dias para mudar a chave, para mudar o pensamento. A verdade é uma só. O Inter está proibido de fracassar contra o time peruano. Nesse Dia dos Pais, transforme cada momento em uma grande ação do segundo tempo. Me fez lembrar, Guerrinho, os piores momentos do Inter na temporada. Aquele Inter que entrava em campo contra qualquer adversário, a gente sabia que o Inter ia sofrer. O Inter que sofreu contra o Globo, o Inter que sofreu contra vários times. E acabou tendo derrotas que marcaram essa temporada de 2022. E por isso eu cito o Inter do Medina, porque era um Inter que tinha espaçamento, jogadores fora do lugar e que dava amplos espaços para os adversários, Guerra. Jory, o que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade, muito pelo contrário. Futebol se ganha e se perde no meio do campo. O Internacional hoje jogou com 2 volantes, Lisiero e Johnny, que são muito, mas muito menos do que o time precisa. Até dá para entender. O jogo de quinta-feira passou a ser, depois do resultado em Lima, o jogo do ano para o Internacional. É onde o Inter sonha, cogita, com todo o seu direito, de buscar, beliscar um título. Não é no Campeonato Brasileiro. Então dá para entender que o Mano tenha preservado o Gabriel, que o Mano tenha deixado de fora no início o Edenilson, pensando no quê? Na quinta-feira. Os 2 volantes do Internacional, além de não contribuírem ofensivamente, porque são jogadores que ficam muito dentro do campo, do próprio campo, eles também não contribuem defensivamente. Então o que acontece? Acontece que o sistema defensivo fica sobrecarregado e o armador, se marcado, fica prejudicado. Não funcionou o meio-campo, não funcionou o time. Mas mesmo assim, o Internacional teve nos seus primeiros 30 minutos, sem criar chance de gol, uma vida tranquila. O Inter não correu grandes riscos. Tem uma bola de um lateral direito que entra e erra o alvo, acerta na rede pelo lado de fora. Pronto, acabou aí o Fortaleza. Aí veio a expulsão. Bom, quando chegou a expulsão, o que se imaginou? Agora o Inter vai ter a bola, tem um homem a mais. O Fortaleza, que está numa situação complicada, vai se retrair, vai tentar se preservar. E o Internacional, mesmo com um homem a mais, não conseguiu ser superior ao Fortaleza. Pelo contrário, seus jogadores perderam a calma, foram vitimados por cartões amarelos justos. E aí veio o intervalo e o Mano Menezes, olha, vamos acalmar aí. Não é assim que nós vamos chegar a algum resultado. No segundo tempo, o Fortaleza mais fechado, se preservando, fez um primeiro gol de bola parada, né? E aí
Bom, aí o Internacional desandou a maionese. As mudanças do intervalo, que até deveria ter feito, eu não digo que todas, mas algumas, né? E o Internacional se perdeu em campo. Passou a atacar como índio, passou a defender muito mal, e o Fortaleza, que botou 2 volantes, equilibrou meio campo, começou a utilizar a bola longa através desse meio campo para os seus atacantes mais rápidos, que ficavam no mano a mano. O Inter tomou o segundo, tomou o terceiro e poderia ter tomado até o quarto. Então foi uma derrota desastrosa, vexamosa. É uma derrota que o Mano Menezes vai ter que explicar, porque assim como ele muito acerta, hoje ele muito errou. Sem nenhuma dúvida, foi o pior desempenho do Inter. Teve o jogo contra o Botafogo, Guerrinha, mas ali ainda foi um 3-2 num jogo todo acidentado, com uma confusão de arbitragem e tudo mais. Teve muita coisa naquele jogo. Perder pro Botafogo, que tinha 1 a menos desde o primeiro minuto. E aí entra uma pergunta também que eu já vou fazer pro Lelê também. Jogar contra 10? Por que o Inter não sabe jogar contra 10, Guerrinha? O que tem de gente na rede social dizendo assim, o árbitro prejudicou o Inter porque expulsou o jogador do Fortaleza. Ou seja, uma ironia, uma brincadeira. Eu não sei se aquele negócio se fica lá no teu subconsciente. Com 10 nós vamos fazer o gol quando bem entender. E não é bem assim. O Inter chega numa parte do campo que falta até um pouco de criatividade. Se tu tem um homem a mais, é obrigatório ter criatividade para achar o buraco, achar a chance da conclusão. E o Inter não teve isso. Nós estávamos conversando agora no final do jogo, eu e o Lucas aqui. Eu não consigo lembrar uma chance clara, cristalina do Inter no jogo. Mas não teve? Não teve. Não teve. E mais do que isso, eu não sei se o Inter deu 2 chutes na casinha. Não teve. O que é isso? Falta de criatividade, desorganização, tudo que não pode acontecer na quinta-feira. Lelê, por que... Me explica, tá? Tu que é colorado, Lelê, me explica por que o Inter não consegue enfrentar um time que tem 10, Lelê. Olha, Johnny, no primeiro tempo, quem tava com -1, na realidade, até a expulsão era o Inter, né? Porque o David não entrou em campo, né? Tem essa situação também. O David é um caso a ser estudado, assim, porque realmente o cara não consegue render nada. Mas esse negócio do Inter ficar com 1 a menos e não conseguir render, eu tava me lembrando que isso aí acompanha o Inter no mínimo desde 2019. No mínimo. Eu me lembrei daquele jogo Inter e Goiás, lá no Serra Dourada, o Inter sob o comando do Odair. Verdade. O Inter tá ganhando o jogo por 1 a 0 e o Goiás tem um jogador expulso, cara, não tinha 10 minutos de jogo. 2 minutos. Eu tô falando do jogo no Serra Dourada. Isso, jogo no Serra Dourada, que até o Marcelo Lomba toma um frango naquele jogo, não é? Aí depois, na época do Cudê, contra o mesmo Goiás, o Inter tem um jogador. O Goiás tem um jogador expulso com 2 minutos de jogo. É esse jogo que eu tô falando, Lelê, que o jogo é. Já é outro. O jogador é expulso com 2 minutos e o Marcelo Lomba toma um frango nesse jogo aí do Cudê. Pois é, então eu acho que esse primeiro do Serra Dourada que eu falei, ele é de 2018, não é nem 19. 2019, viu? 2019? Tá certo, Lelê. E qual foi esse jogo? Pois é. 2019, o Internacional tomou a virada. Que o cara deu o pisão por cima ali no... Teve um gol de falta do Rafael Vaz, o Léo Senna foi expulso. 2019 mesmo. Então assim, entendeu? A gente pode ir lembrando de outros aí, a gente vai buscar. Tem o Botafogo recentemente, e até acho realmente que o jogo do Botafogo, ele é um jogo com tantas ocorrências que eu acabo não considerando um fiasco, é uma derrota dolorosa. Mas hoje é um fiasco, porque são 3 gols e poderiam ter sido mais. Vocês acabaram de falar, o Inter não criou uma chance viva de gol. Lelê, vou te trazer as estatísticas aqui então, tá? O chute, eu não vou nem pegar os chutes totais, porque eu vou pegar os chutes na casinha, tá? Chutes no gol. O Fortaleza deu 7 chutes a gol, fez 3 gols. O Inter deu 2 chutes a gol. 2 chutes a gol, perdeu o jogo por 3 a 0. Nem que o Inter tivesse feito 100% de aproveitamento, ele teria conseguido vencer o jogo. Pois talvez até pelo Inter, quem sabe, agora vamos vencer ao natural, como o Guerrinha falou ali, talvez o jogador entre no seu subconsciente, alguma situação de tipo assim, agora ficamos com 1 a mais, vamos lá. Só que não, a gente vê o Inter afundar
depois que fica com um jogador a mais. Naquele jogo contra o Botafogo, o Inter até sofre o empate, vai lá, faz o 2-1, entendeu? Há uma mínima reação para depois o Inter acabar perdendo o jogo num contra-ataque no final. Mas hoje, pelo amor de Deus, a gente não consegue destacar um jogador do Internacional em nenhum momento do jogo. Jogadores que têm até uma média alta com a torcida, uma média alta de boas atuações, como Bustos, como Depena, sabe? Nada, absolutamente nada. O Pedro Henrique vinha entrando bem, o alemão, que obviamente agora está começando a ser mais marcado, mas o Inter tinha um jogador a mais, Diori. Num futebol como ele é hoje, do jeito que a gente vê a parte física, a ocupação de espaço, um jogador é muita coisa. Ah, mas o Inter fez uma viagem muito longa pro Peru e agora tá atravessando o continente de um lado a outro de voozinho fretado. Eu sei que é difícil fazer voo longo e tal, pra parte física tudo é muito difícil, mas nós não estávamos jogando hoje contra o Flamengo, nem contra o Palmeiras, nem contra o Atlético Mineiro. Com todo o respeito ao Fortaleza, que é um clube que a gente vê que está crescendo nos últimos anos, com ótimas administrações, né? Vitórias sobre grandes clubes lá, né? Classificação direta para Libertadores, tem um monte de coisa acontecendo. Só que o Fortaleza desse ano não está fazendo nada para justificar que toque 3-0 no Inter hoje. Ainda mais com um jogador a menos. Então, o Inter hoje foi uma sequência de erros que a ponto da gente não ter nada para ressaltar. A única coisa que talvez eu vá ressaltar é que o Inter correu menos com 11 jogadores do que o Fortaleza com 10, talvez se poupando para quinta-feira. Por isso que eu disse ali na minha última intervenção, quando terminou o jogo, que se o jogo de hoje foi pensado em conjunto com o de quinta-feira, e tá tudo certo ser, né? Afinal de contas, todo torcedor colorado quer muito mais vencer a Sul-Americana do que tentar chegar entre os 4, 5 do Brasileiro, até porque a vitória na Sul-Americana nem nos exige entrar entre os 6 do Brasileiro, porque a gente sabe que ganhar o Brasileiro não vai. Ainda mais perdendo um jogo como esse. Mas agora, se são competições diferentes, há um desgaste, há todo um contexto, mas o time do Inter ficou agora na obrigação de vencer o jogo na quinta-feira.